E olha só que coisa maluca. Foi uma atitude, cara. Eu falando em trazer para Jesus, como você falou aqui como você se converteu, não, né? Não falei aqui ainda não. Como que foi? Vou falar Fala aí. agora. Eu me converti assim, eu era moleque meio rebeldão assim. Você era rebeldão? 17 anos. Aí, não consegui aí enxergar gostou isso. do Não. grupo de dança e quis... Com 17 anos, tipo, você conhece a rua da casa da minha mãe, né? Aham, Lá naquela curva lá em cima, ali tem uma pracinha. sim. Naquela pracinha tem um entorno de várias casas. Aham, eu morei ali. Eu vivia ali, brincando na infância. Então ali eu conhecia a molecada, jogava bola ali com a molecada, e eu fui um moleque de ficar na rua jogando bola, essa coisa toda. Naquele lugar mudou uma família para uma casa que era do lado da casa da minha avó. E os caras eram meio do rap, né? Então através deles eu comecei a ouvir Racionais, muito Racionais. E eu comecei a pegar a versão tipo de Polícia. Aquilo foi fazendo a lavagem na cabeça, entendeu? E comecei a ter apego por drogas, cara. Mas eu não usava droga. Você queria ter só no bolso? Não, eu queria ser traficante, sério. Você tá zoando. É sério, cara. Seu sonho era ser traficante. Naquela curvinha era um moleque de 17 anos, mano. Naquela curvinha assim, eu fazia capoeira, tudo com eles. Né? Caramba. Você vê como as amizades influenciam. Influencia. E eu lembro que eu parei na mureta assim, e da mureta eu via a rua, a descida e a subida, via toda a coisa assim, e eu falei pros caras uma vez, lembro até hoje, eu falei assim, cara, se a gente fosse traficante, mano, aqui a gente já tá dominando tudo aqui, ó. Né? E os caras, mesmo, não sei o quê, e botava mais o rap e a gente ficava cada vez mais louco, porque Nossa. usava calça larga, era todo esquisito, mano. Né? E aí, meu amigo, mas eu tinha no coração de nunca usar droga e nem fumar. Meu pai falou, não faça isso. Isso eu absorvi do meu pai, né, cara? A lei do traficante é isso, É. não consumir o produto, né? Pra vender. Não, eu tô falando uma coisa que, Eu tô que eu brincando. vivia, cara, quando eu era moleque, né? Caramba, não sabia disso aí não, mano. E aí, tipo, uma vez, nessa mesma época, o meu irmão Miro foi pra igreja. E eu notei uma diferença nele, cara. Ele foi primeiro, então. Ele foi primeiro. Eu vi o Miro rindo. O Miro não ria, cara. O Miro era sempre assim, ó. Usava droga ou não? Desculpa, amigo. Era sempre sério, cara. E aí eu vi o Miro rindo. Eu falei, opa, tem uma coisa estranha com ele. Você vê como a alegria de Deus, tipo, não... Tipo, não tá tem como você acontecendo alguma coisa mostrar, com ele. né? Aí até meu pai comentou, né? Caramba, que louco. Aí, tipo, o Miro foi pra igreja dos crentes e tá diferente. E aí, cara, tinha uma irmã chamada Irmã Floriza e ela passava na rua e me chamava pra ir pra igreja. É irmã do Coque. Essa irmã do Coque, né? Irmã Floriza, você conhece ela? Floriza não. É da sede. E eu, tipo assim, quando eu via ela vindo lá em cima, mano, eu falei, vai chamar pra ir pra igreja. Eu tava sempre no muro, comendo uma maçã, uma fruta ali. Um dia ela vinha descendo, eu via ela lá em cima, cara. Aí eu agachei atrás do muro, pra ela passar e eu ficar em paz, né? E eu fiquei um tempão comendo a maçã agachado assim. Eu terminei de comer a maçã e joguei fora. Mas acho que eu fiquei uns 15 minutos agachado. Quando eu levantei, ela tava parada, mano, na frente do muro. E ela, menino, pra igreja, vamos agora, não sei o quê. E eu fiquei tão sem graça. Deus devia ter falado, espera um pouquinho que o idiota tá ali atrás do muro. E ela ri muito, ela é muito uma pessoa muito, assim, muito alegre, né, cara? Eu acho que eu sei quem é que eu não tô associando ali o nome à pessoa. É mas- uma senhora lá. E aí, cara, eu fiquei tão sem graça. Tá bom, eu vou. Daí eu fui. Ela foi, eu vou na frente, aí você já vai. Que igreja que você foi, né? Nessa... Eu fui na Plenitude. Na mano. Plenitude? Quando era ali do lado da Casa da Bênção, onde é o Banco Caixa ali. Ah, Era eu ali. não conheci, tá certo. Era Jeová Jiré, não era nem Plenitude, era Jeová Caramba. Jiré o nome da igreja. Eu sei que eu entrei na igreja e aí começaram a cantar um louvor lá naquele Quero que valorize Você o fala que isso. você tem. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mano. E momentos antes dessa ida na igreja, eu fazia parte da igreja católica, eu e meu irmão Miro. Só que deu um BO lá com o padre quis dar uma namorada com a molecada lá, uns moleques lá. O padre? É. Meu Deus do céu. E aquilo fez com que os jovens se espalhassem tudinho, mano. Nossa. Tipo assim, todo mundo saiu da igreja. Então eu tava envolvido tava no mundo mesmo, né? Não era um moleque, um mundo como é hoje, mas eu tava numa vida, tipo, sem compromisso com Deus nenhum. E ali, cara, dentro da igreja, começaram a cantar, olhar pra mim e falar assim, você tem valor. Você tem um valor, vai! Mano, as pessoas cantavam, aquelas irmãs, tipo, faziam assim, você tem. E eu olhava assim, e eu falei, mano, que negócio é esse? Sabe o que aconteceu naquele momento? A minha vida começou a passar na minha cabeça, cara. Tudo que eu falava, fazia, foi passando. E eu falei, cara, eu tô errado, mano. E começou a dar uma vontade, um arrependimento. Era uma coisa, é o Espírito Santo que faz isso, Que mano. louco, que louco. E eu comecei a sentir arrependimento das coisas, comecei a entender que eu precisava de Deus, que
eu tinha que me entregar para ele. E eu tava com uma vergonha muito grande naquele dia, cara. Uma vergonha, uma timidez muito grande. Aí tinha só um cara na porta da igreja que eu conhecia, que é o irmão da Edilena, o Rubinho. Rubinho. Rubinho era diácono na igreja. Aí o Rubinho pegou, eu chamei e falei, Rubinho, chega aí, né? Tipo assim, eu tô com um baita de um caroço na garganta aqui, cara. Não sei o que tá acontecendo comigo. Com a voz bem esquisita, assim, né? Aí o Rubinho falou assim, ó, isso é a voz de Deus tá tocando em você. Olha. Meu amigo, quando ele falou isso, cara, eu comecei a chorar e não parei mais, velho. E eu chorava e eu me lembrava de tudo que eu tava vivendo, falando e fazendo, e me arrependendo, e chorava. Resumindo, né? Terminou o culto e eu acocado no banco chorando, velho. Os irmãos foi tudo embora. Tinha quantos anos? 17? 17. Os irmãos foi tudo embora, né? Aí eu vi a hora que chegou um obreiro e falou assim, ó, irmão, é pra ir embora, já acabou o culto. Você não me enche. Né? E eu, tipo, me limpei assim, né, cara? E fui embora, todo envergonhado, mano. Caramba. Mas naquele dia que eu cheguei em casa, cara, eu cheguei diferente. Seus pais já eram evangélicos? Não. Eu cheguei com o olho bem inchado de choro. Quando eu entrei, meu pai falou assim, o que foi, né? Brigou na rua, aconteceu, não sei o quê, né? E meu pai era assim, se brigou na rua e apanhou, vai apanhar aqui também, apanhar né? de novo. Vai apanhar de novo. Aí eu falei assim, pai, eu fui pra igreja, Jesus me tocou. Então vem cá apanhar. Não. Aí ele falou assim, moleque, larga a mão de ser frouxo, cara. Vira Sério? homem, vira homem, não sei o quê, que frescura de Jesus, o quê? Ele falou um monte, mano. Nossa. E ele falou um monte, mas assim, eu tava... Vai ser traficante, menino. Coisa de Jesus, o quê? Traz dinheiro Vai pra escutar casa. Racionais. Naquela hora, cara, eu fui pro quarto e eu não sei, Juninho, eu fiquei assim, tipo, experimentei uma coisa na vida que é o toque do Espírito Santo, cara. Não tem como esquecer, né? Não mano? tem como esquecer. E aí eu voltei pra igreja no outro dia. Aí eu tô lá na igreja, eu já conhecia a molecada da rua, tava toda na igreja. Não me levaram aquele bando de sem vergonha. Né? Foi a irmã Floriza, né? Tipo, aí eu fui pra igreja com eles, né? E todo mundo lá e tal. Aí o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus, pode levantar a mão. Cara, de verdade. Eu tava assim parado, minha mão fez assim sozinha. Foi um impulso do braço, tipo, fez assim, ó. E todo mundo me olhou, né? E eu fiquei assim, ó. Nossa. Tipo, eu segurei o braço assim, mano, e baixei a cabeça, tá ligado? E eu queria aceitar Jesus, eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui dar sequência naquela levantada de braço. Mas não foi eu que levantei o braço, mano. Caramba. Diante de Deus, o braço fez sozinho, assim, ó, foi um impulso, né? Mas aí você foi lá na frente? E os caras, tipo, com o dedo, assim, sabe? Tipo assim, vai, mano, não sei o que, vai. E eu falei, não. E o pastor insistiu uns 5 minutos. Aí o Wagner assim... Né? Insistiu e desistiu, né? E eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, mano. Eu não conseguia, tipo, ficar ali sem aceitar Jesus publicamente. Caramba. Aí eu lembro que o Sérgio, o irmão da Edilena, agora, o pastor Sérgio, ele morava um pouquinho pra cima da minha casa, né? E eu sabia, mano. Era 00:30, eu saí de casa, subi na casa dele e falei assim, pastor Sérgio, eu não tô aguentando, eu preciso aceitar Jesus. Caramba, que... E eu lembro que ele saiu assim, tipo, com aquelas roupinhas de pijama, ele tava dormindo, coitado do homem, mano. Coitado. Né? Tava dormindo, aquele shortinho assim, sabe aqueles caras? Eu já falava assim, mano, vem amanhã que a gente olha pro Jesus amanhã. Aí, né, cara, eu entrei na casa dele, aí ele e a pastora dele oraram por mim. E ali foi, mano, eu desci aquela rua feliz, cara. Caramba, que da hora. Feliz, mano, feliz. E naquele tempo, era aquela época daquelas músicas, eu navegarei. Nossa, esses louvores eram da no hora, oceano mano. do Espírito. Eu comecei a pegar umas fitas cassete e salvar essas músicas. Eu não sei como que eu fazia aquilo, na hora que tocava na rádio eu dava rec, né? Uhum. E eu salvava direto, aí começava, né, aquelas músicas. E no meu guarda-roupa eu coloquei o som do meu pai no guarda-roupa assim, e aquela caixa de som. E isso aqui eu tô lembrando agora aqui. Né? E eu colocava os cotovelos dentro do guarda-roupa assim e começava a tocar aquele som. Eu ouvia o louvor, mano, tipo assim, umas 30, 40 vezes, mano. Caramba. E caindo em lágrimas, mano. Eu tava no primeiro amor, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu tava apaixonado. Assim, se alguém falasse assim, não, então, é Jesus, eu já começava a chorar, cara. Né? Era uma coisa muito forte mesmo, assim, que me transformou de um jeito, cara, assim, que eu... Cara, o que eu acho mais louco nisso aí, lógico, eu tô fora toda a experiência, mas no meu ponto de vista, o que eu acho mais interessante nessa história é pela sua idade, porque geralmente a molecada de 17 anos tá na... Você queria ser traficante, mas Não, assim, aí... tem pessoa que, né, a molecada quer tá na zoeira e você foi tocado muito forte E ali, assim, né, mano? eu não sou aquele cristão que veio porque tava
Ferrado. Na Vida Louca, tinha uma história de tantos tiros, lembra que tinha aqueles... É. Naquela época era cheio de pastor, tipo, o pastor já vinha na igreja, tomou 49 tiros e tá vivo. Ele vinha sangrando ainda. Eu fui assim, né? Mas quando ele tocou no meu coração, eu tive a certeza que eu não devia sair dali nunca mais, mano. Caramba. E eu falei assim, eu vou ficar aqui e eu vou pagar o preço, cara. E depois disso eu tive experiência, podia ter me arrancado da presença de Deus, mano. Caramba, tipo Uma o quê? vez eu cheguei no pastor, né? Eu cheguei na igreja, eu já estava ali, eu estava começando a minha caminhada e eu chamei o pastor pelo nome. O nome dele. Pelo nome mesmo. dele. Eu falei, ô fulano de tal. Não falei desse jeito folgado. Eu falei assim, tipo, terminou o culto, ele passou aqui do outro lado do corredor, ele tava, não sei o que ele estava fazendo. Eu falei assim, ô fulano. Falei o nome dele mesmo. Meu amigo. O cara virou para trás, meu. O cara virou com uma metralhadora, velho. Você me contou essa história aí que o Ele cara... falou assim, fulano de tal, ele falou o nome dele, né? Pastor fulano de tal. Você tá pensando que tá falando com quem? Mano, se eu fosse você, eu falava assim, quero ver a RG. Se tiver pastor falando de tal, beleza. Não, aí ele me falou um monte, cara. Um monte assim, na frente de todo mundo na igreja no final do culto. Nossa. E eu fui muito humilhado naquele dia ali. E eu fui pra casa assim, tipo, cara, não posso chamar o cara de pastor, de nome. Né? Tipo, e eu fiquei tão assim que qualquer pastor, eu fui pastor pra todo mundo, né? Até o padeiro eu chamava de pastor, mano. Então, né? Padeiro, por favor, pastor. Pastor, tudo era pastor. Cara, mas é assim. Mas ali ele poderia ter assim matado a minha fé mesmo. Mas aí eu falei, não, tudo bem, esquece isso daí.